absorver. Nós temos uma equipe, inclusive a Linda de Aline, que estava aqui dando testemunho, a nossa irmã Jéssica, nossa irmã Débora e o Roberto, é a equipe que vai capitanear esse projeto. Claro que nós teremos outros profissionais que nos ajudarão. Nós estamos caminhando, é um projeto audacioso, é um projeto que é desafiador, mas o Senhor colocou em nossas mãos porque Ele acredita que nós faríamos e nós estamos fazendo para a honra e glória dele. Então eu quero provocar você que está vindo aqui, a nossa igreja que já conhece o projeto. Glória a Deus. Eu sou Raquel Mendes Carvalho, eu sou missionária há 15 anos. Eu sou da igreja do Evangelho Quadrangular e os meus pastores mandaram um forte abraço para todos vocês. Eu também tenho que vir aqui, eles entregam o meu abraço. Pastor Jéssica, pastora Cristiane, entrega nosso abraço, né? Especializada em vestibular, preparatório para o Enem, a escola Respira Enem, Transpira Enem, e nós temos 70 alunos especiais, de primeiro ao, do grau 1 ao grau 3, 1, 2 e 3. Aí você diz, professora, mas no ensino médio você tem alunos com graus avançados? Temos. Porque às vezes a gente acha, porque uma criança, alguém é portador de uma necessidade especial, que essa pessoa não tem condições, de uma vida educacional, de uma vida profissional. A gente precisa primeiramente desmistificar o que a gente entende como autismo. A compreensão sobre o autismo ela vem evoluindo muito com o passar dos tempos, algum tempo atrás, dos meus pais que têm 60 anos hoje, autismo era uma aula bem, eles eram internados bem. Da minha idade, eles não eram sempre em escolas. E hoje a gente tem escolas, a gente tem uma série de direitos. Eu estive nesta semana no Ministério Público, numa audiência pública para tratar sobre leis sobre autismo. E foi muito interessante ter uma nova lei sendo aprovada para trabalhar a inclusão dentro do ambiente escolar. E assim, cada vez mais tem mais leis sendo colocadas, sendo criadas para possibilitar o quê? A participação e a inclusão da criança autista na sociedade. Porque o que a gente percebe? A gente percebe que o autismo é uma pessoa sensível. Por que é azul? Já parou para ver por que é azul? Porque na cultura americana o azul significa sensibilidade, alguém sensível, daí o azul. Não é só porque se diz ter predomínio dos meninos, também tem a ver com a sensibilidade. Então, na verdade, a gente está tratando de sensibilidades sensoriais. São pessoas muito sensíveis que percebem o mundo de forma muito intensa. E isso acaba desorganizando eles. Essa é a linguagem mais simples que eu posso trazer essa informação hoje. Mas o fato é, são pessoas com possibilidades, são pessoas com inteligência, são pessoas com talentos, dons, que estão aí para servir a sociedade, para servir como profissional, para servir na obra do Senhor. Eu gostaria de relatar o caso do meu aluno adolescente que se chama Ícaro. Ícaro é filho de pastor da Assembleia de Deus, no campo de Marituba. Ele até é radialista, eu não sei se alguém já vocês conhece, tá bom? Então Ícaro possui nível 3 de autismo, e ele é meu aluno. E assim, Ícaro hoje já fala, já escreve, já lê português e inglês. Então já consegue fazer suas atividades, frequenta a escola, e até então ele não conseguia fazer todas essas coisas. Eu só gostaria de esclarecer com vocês, com essa ilustração, que as crianças portadoras de autismo, elas têm capacidade de avanço dentro de todos os seus níveis. As terapias são extremamente importantes para gerar este avanço. A gente precisa levar ao fono, ao TO, ao psicólogo. Eles precisam ter muitas horas de terapia. Em média,
2 horas de cada tipo de terapia, tá bom? Para que a gente possa possibilitar o avanço que a gente tanto espera. Então, quanto menor, quanto pequenininho ele for, vamos dizer que o laudo foi com 6 meses, 1 ano. Isso que aqui grande não acontece, né? Laudos com 1, 2, 3 anos, quanto mais cedo ele for laudado, for identificado o autismo, e mais cedo você tratar, mais possibilidades de avanço você tem a gerar. Porque nós temos um processo, né, das sinapses neurológicas, onde quanto mais cedo você gerar uma estimulação, né, de termos de terapia, de educação, de estudo, de fono, essas sinapses vão se conectando e vão gerando novas possibilidades para essa criança, e aí ela vai podendo falar, ela vai podendo andar, ela vai podendo ser alfabetizada, porque a gente tem as poldas neurais. Então, quanto mais cedo a gente começar a estimular, mais a gente vai usar esses neurônios que estão funcionando e vamos colocar, né, de ladinho aqueles que estão com dificuldade de estabelecer as conexões sinápticas, ok? Então, a gente precisa, quando a gente percebe alguma dificuldade no nosso filho, a gente vai para o médico, se o médico supor que é autismo, que é alguma coisa, vamos evitar um processo de resistência, porque a resistência atrapalha muito. Quando a gente resiste, quando a gente nega, quando a gente condena, a gente atrasa o avanço deles. Porque quanto mais tarde a gente for admitir, quanto mais tarde a gente for laudar, vai começar a terapia mais tarde, vai falar mais tarde, vai ler e escrever mais tarde, porque nós demoramos para tratar. Então, quanto mais cedo nós realizarmos um tratamento, nós começarmos as estimulações, melhor. Né? No Rio Sul a gente já tem médicos que já laudam com menos de 1 ano. Né? Infelizmente a nossa região, alguns médicos ainda vão dizer para você, vamos esperar 5 anos? Não ouça, vai no outro médico e tente novamente o laudo, já que você vê que tem traços característicos para o autismo. Tá bom? O autismo costuma ser altamente funcional. Algumas pessoas dizem, né, justificar as coisas. As pessoas dizem, porque alguns têm comprometimento neurológico. Pode acontecer de ter prejuízo cognitivo. Prejuízo cognitivo é o quê? É ter dificuldade para aprender. Mas isso não é a maioria dos casos. Eu já tenho trabalhado com 60 alunos autistas ao longo da vida. Desses meus alunos, 2 têm de fato prejuízo intelectual. Ainda assim, se alfabetizaram, então, assim, quando a gente investe, o resultado aparece. Eu sei que é caro, eu sei que é difícil, eu sei, né, que dobrar o programa dos pais, uma dedicação quase exclusiva das mães, mas é uma dedicação que hoje você investe no seu pequeno e você vai ter pela frente. Eu falo pelos meus 47 alunos de médico, são todos jovens, inteligentes, ok? E estão cursando o ensino médio, estão usando o nível superior e creio eu que sim, vão entrar ao nível superior. O Enem tem cotas, né? Tem tempo adicional, tem auxílio leitor, então eles vão concorrer a esse Enem, vão entrar para a universidade e a universidade se prepare para recebê-los. Amém? Glória a Deus. E hoje nós, como igreja, nós precisamos entender isso e aceitar, compreender, acolher essas crianças e essas famílias. A gente precisa entender que as famílias, quando recebem alguma notícia, algo difícil, né? É difícil para algo. De alguma forma, a gente precisa um processo de aceitação, de entendimento. A gente costuma dizer que é um ciclo que ele precisa fechar, para que a gente conserve o nosso coração. Então, essa família está sofrendo. A gente costuma dizer de alguma forma alguns, né, devido a dor, sem intenção, fiquem irritados, mas a gente precisa superar, crer, principalmente em Deus, né? Que Ele está somando. Eu sempre digo para o pai do Ícaro, eu digo para o pastor, eu sinto que não é só a terapia, eu sinto que é Deus, né? Porque tem hora que a gente diz, será que vai dar certo? A gente vai, estimula, e tem hora que flui, tu nem esperava mais que fluísse. Eu vejo um avanço muito rápido, eu vejo Deus somando nesse processo, ajudando a gente a seguir em frente com o Ícaro, e ele tem um grande
é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas as crianças com autismo, elas evoluem dentro do aspecto. Ok? Então, a criança que nasceu de repente com nível 3, você diz, eu já tive pais de fazer isso, né? De repente, meu filho nasceu com nível 3, vou ficar lá em casa, não vou levar mais para a escola, porque é nível 3, não tem mais o que se fazer. Totalmente errado. Uma criança ela evolui dentro do aspecto. Eu tenho também uma outra aluna que é no nível bem avançado, meninas também têm autismo, filha também de pastor Silveirano. E assim, ela era bem avançada, não falava, e hoje ela já está bem desenvolvida, ela já fala, ela já lê, ela já escreve. Então assim, a gente precisa entender que eles avançam. Do nível 3 para o nível 2, do nível 2 para o nível 1. Nível 1 é nível leve, né? Todos nós sabemos. Nível 2, aquele que a gente identifica que é um autista. Nível 3, que a gente percebe que tem várias questões ali envolvidas, vários sentidos. O autismo, o slide está passando, mas eu sou assim. Eu não me preocupo com o slide. Está tudo aqui. Daqui a pouco eu só vou passar que está tudo na sequência. Eu acho que esse aí já passou, mas a gente vai seguindo, não tem problema nenhum. O autismo, ele é, como eu acabei de falar inicialmente, ele é uma sensibilidade sensorial. Ou seja, a criança autista ela é neuroatípica, porque o cérebro dela compreende e percebe o mundo de forma mais intensa. O ouvido ouve de forma mais sensível, os olhos veem de forma mais sensível, o nariz cheira de forma mais sensível, o tato sente de forma mais sensível. Daí ela não gostar de toque, daí ela não gostar de excesso de luz, ela tapar os olhinhos, daí ela não gostar de barulho intenso ou de perfeição com o microfone, porque o ouvido dela é sensível. Então, quando a gente fala de autismo e conviver com o autista, a gente está falando de respeito, que a palavra fica bem ali, volta que estava lá a palavra respeito. Para a gente lidar e conviver com o autista, a gente precisa respeitar. Assim como você tem essa sensibilidade, tem essa dificuldade e você gostaria de ser respeitado, olha, eu não suporto que arranhe prato. Metal com vidro eu não gosto. O autista é mais ou menos assim. Existem sons que ele não tolera. Entende? Sons agudos, barulhos repetitivos, conta-gota, bater palmas. A grande maioria, aí fala assim, mas eu tenho um autista lá em casa, não tem problema com isso, porque cada autista é único. E essa conversa é longa. Porque a gente está falando de 3 níveis, nível intermediário e nível avançado. Dentro de cada nível, existem os nossos sentidos. Nós temos quantos sentidos, crianças? E em cada sentido existe um nível de comprometimento. De repente, ele para a visão é nível 3, de 1 a 5. De repente, para o tato, ele é nível 5. De repente, para o, vamos dizer, geralmente a audição, a grande maioria tem mais sensibilidade. Então, vamos dizer, ele é nível 5 também para a audição. Vamos dizer, ele é nível 5 para o olfato. Então, a gente está vendo 5, 5, 5 em todos os. Significa que ele é nível 3. Quando ele é muito comprometido nos 5 sentidos, ele é nível 3. Quando ele é nível 1, quando ele é comprometido também em vários sentidos, mas de forma mais branda. Vamos dizer que o olfato ele não se incomoda com o cheiro da comida, com o cheiro do lixo, com o cheiro do chulé. O autista é muito sincero, ele vai tocar com chulé, né? Ele vai estar fedendo esse lugar. Eles falam mesmo, porque sempre de forma mais intensa, a gente não está nem percebendo, já se acostumou, né? Mas eles não acostumam, eles sempre vão reclamar do cheiro das coisas, né? Mas tem alguns que não ligam, porque cada um é único. De repente tem aquele que não tem esse comprometimento, ele não tem problemas com o olfato. Mas a grande maioria a gente percebe aonde? Na audição. A grande maioria também a gente percebe no tato. Esse movimentozinho assim que todo mundo conhece, ó. Pontinha nos pés. Pontinha nos pés, essa sensibilidade sensorial tátil. Então eles não gostam de toque, porque o chão está frio, o chão está úmido, o chão está molhado, o chão está quente. É por isso que ele fica na pontinha dos pés. Porque a percepção dele neurológica do tato é muito sensível. Então, o chão quente,
o chão gelado faz com que ele sinta sensibilidade. Então, o que ele faz para se proteger? Ele fica na ponta dos pés. Então, gente, é algo muito simples. Percebe? Às vezes a gente olha com preconceito, a gente olha de forma diferente, mas é algo muito simples. Por esse mesmo motivo, eles ficam na pontinha dos pés, é o motivo que quando a gente está na reunião das crianças, eles se deitam no chão. Eles rolam no chão, porque quando eles estão com calor, o chão está frio. Então, deitar no chão acalma, alivia o calor. Porque a gente deita no chão como é bom. Entende? Então eles têm essas percepções e por isso eles fazem essas coisas. Então quando a gente olha para uma criança autista, a gente precisa entender o porquê do quê. Porque ele pensa da mesma forma que a gente. Ele percebe mais ou menos igual a gente. Entende? Dependendo do grau dele de comprometimento. Tá? Outra questão que eles podem ter também dificuldade é a questão de noções espaciais e percepção corpórea, que também é muito comum no nível 3 e no nível 2. É muito incomum no nível 1, que seria a questão de percepção, equilíbrio corporal, bater nas coisas, tropeçar, não perceber onde é um lado, onde é o outro, pega aquilo ou pega isso, e ele não sabe onde está aquilo, porque ele não tem essa percepção espacial. Se a gente fizer TO, fisioterapia, psicomotricidade, desde pequenininho, ele não vai ter esse problema. Ou vai evoluir tanto nesse nível que você não vai perceber na vida adulta que ele tem essa dificuldade. Agora, se você não fizer as terapias, não estimular, quando ele chegar à vida adulta, ele vai continuar com as mesmas sensibilidades. Vocês percebem a importância da terapia? No Brasil, quando se lauda um autista que é tarde, mais de 5 anos, geralmente se passa um remedinho para controlar a ansiedade e manda para casa. Nos Estados Unidos, quando se lauda um autista, geralmente é com menos de 1 ano, se passa 2 horas e meia de cada terapia para que ele faça semanalmente, para gerar o avanço daquela criança. Então essa criança na vida adulta vai ser muito emancipada. A gente pode dizer que no nível 1, você chega a sequer perceber que é um autista na vida adulta. Nível 2 chega ao nível 1 bem moderado. Estamos falando de adultos, de jovens, que já foram aquela criança autista mais comprometida na criança. Então eu trago essa informação para vocês no sentido de que a gente precisa ter esperança. Porque a nível de ciência, nós ainda não sabemos o porquê do quê. Já se pontua que é genético. Um autista tem um pai autista, que tem um avô autista em níveis diferentes. Mas assim, ainda está sendo fechado todo esse mapeamento. Então assim, nós precisamos entender que há uma evolução. Tudo evoluiu. Tudo que é pai de autista, que é mãe de autista, tudo evoluiu. Desculpa te informar, mas um de vocês dois também é. Tá bom? Então, se você avançou, se você desenvolveu e nem sabia que era, imagina teu filho com toda a terapia, com toda a ajuda, com toda a estimulação. Ele vai longe. Ele vai para a universidade, ele vai para onde ele quiser. Eu costumo dizer que o lugar de autista é aonde ele quiser estar. Se ele quiser ser cientista, ele é cientista. Se ele quiser ser escritor, ele vai ser escritor. Eu conheço um jovem, eu acho que muitos conhecem também, que ele é escritor, ele escreve gibis. Então tem muitos autistas. Nós estivemos lá no Ministério Público e tinha vários autistas representando a classe. Tinha advogado, tinha professor, tinha diretor de escola, tinha vários profissionais formados autistas. Tem médico autista, tem enfermeiro autista, tem dentista autista, tem psicólogo autista. A gente precisa desmistificar o que é o autismo, entender que é alguém que vai ser um adulto, que vai ser parte dessa sociedade e o quanto ele vai colaborar com essa sociedade depende muito de mim, pai e mãe. Olhar agora para essa criança e dizer, eu vou investir, eu vou me dedicar para que ela tenha futuro, que ela marque essa sociedade, que ela seja um pregador, né? Que ele seja um pregador, seja um produtor, né? Que seja um ministro da palavra do Senhor. Ou então já prega, tem outro plano, já está ministrando, já está cantando, e na vida adulta tem seu caminho também, garoto. E vocês entendem isso, a gente precisa entender que eles vão chegar lá. Se eles não falam, eles têm grande possibilidade de falar. É uma questão de trabalho, de estímulo. De repente, um dia, dependendo do nível, não faz no vídeo porque a gente quer, mas vai falar.
E de repente chega o nível que a gente pensa que deva chegar. Então cada um é um, cada caso é um caso, ninguém é igual. Nós não somos iguais. Né? Cada um aqui avançou um ritmo e ninguém tem algo, entende? Então, eles também têm N possibilidades, a gente precisa entender isso. Tá? Eu gostaria de destacar a passagem bíblica de Mateus 22, verso 39, que diz: segundo é semelhante a este, tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O teu próximo é quem está aqui do teu lado. Se é quem tu admira, se tu acha bonito, se é negro, se é branco, se é bom, se é mau, é o teu próximo. Quando a gente fala de trabalhar com inclusão, a gente está falando de valor. A gente precisa de fisioterapia, precisa de espaço sensorial, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa de processo educacional estruturado, mas acima de tudo, a gente precisa de amor. Eu coordenei inclusão lá na minha escola. E assim, a gente, eu sempre digo, a gente pode ter tudo aqui. PEI, prova adaptada, né? Os mediadores, os professores treinados, mas se a gente não tiver amor, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho. Porque é um trabalho de muita paciência, é um trabalho de muita dedicação. Tem hora que a gente olha e diz, será que vai dar? A gente cansa, e às vezes a gente precisa se dedicar. Então é muito amor. E é só o amor de Deus para nos capacitar a fazer esse trabalho. Então, acima de tudo, a gente precisa amar. Amar essa criança, amar a família que precisa desse acolhimento. Muitas vezes a gente esquece da família. A gente, quando igreja, a gente precisa entender que tem uma família ali que precisa de um abraço, que precisa ser acolhida, que precisa se sentir aceita, que não precisa de um olhar de dúvida ou de julgamento. A gente precisa, toda igreja, acolher essa criança. Tu vai amanhã lá para a Assembleia de Deus, tem que legal. Ai, gente, olha que coisa linda a sala sensorial dos autistas aqui na igreja. Olha, que lindo, olha. Olha, Samuel, a tua sala, meu filho. Olha, que lindo. Ai, meu Deus, dinossauro, olha, tô apaixonada. Ai, tô amando, olha. Os filhos, os teus servos, Pai, que estão diante de Ti, todos são os teus filhos, Pai. Todos são amados por Ti. O Senhor criou todas as coisas, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. E o Senhor nunca perdeu o controle de nada. E cada detalhe das nossas vidas, cada detalhe dos nossos filhos, das nossas crianças, o Senhor tem visto, o Senhor tem direcionado. E nesse momento, Pai, nesse culto alusivo, Pai, as nossas crianças autistas, Pai, nós queremos pedir a Tua graça, nós queremos pedir o Teu amor, nós queremos pedir o Teu toque, nós queremos pedir a Tua misericórdia para que o Senhor toque, Pai. Toque, Pai, nas entranhas, toque na mente, toque no coração, toque no sistema nervoso, toque, Pai, na estrutura, Pai, para que eles recebam de Ti, Pai, porque se Tu quiseres nesse momento, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode determinar, Pai, vida, o Senhor pode determinar saúde, o Senhor pode determinar, Pai, uma consciência restaurada, Pai, porque o Senhor é Deus e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pelo Teu amor, Pai, nesse momento, porque esta igreja crê em Ti, esse povo crê em Ti, esses pais creem em Ti, Pai, essas crianças creem em Ti, porque elas têm ouvido da Tua palavra e a que nós precisamos. Nós colocamos diante de Ti a coordenação por crianças, para que o Senhor abençoe essa iniciativa, a nossa igreja Bela Vista, que tem caminhado nesse sentido, Pai.